Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações, de Reinaldo Polito. Mais uma obra com a marca de qualidade da editora Saraiva. Este áudio contém todo o conteúdo do livro Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações, gravado pelo próprio autor, Reinaldo Polito. Este livro é dedicado a Odete Cairala Eide, uma colaboradora excepcional. Com estas super dicas para falar bem, você vai conquistar o sucesso que deseja com sua comunicação. Terá em cada dica a orientação certa para conversar, se relacionar com as pessoas e fazer apresentações. Saberá como se comportar nas reuniões de negócios, nos contatos sociais e em salas de aula. Aprenderá a falar de improviso, ler em público, argumentar, convencer, usar o humor, contar histórias, ser simpático, comunicativo e envolvente. Porque a vida só é possível reinventada. Cecília Meirelles. Reinventar a vida. Talvez seja esta a maior e mais importante dica que Reinaldo Polito nos propõe nesta obra tão oportuna. Reinventar e refazer o percurso da comunicação para que realmente possamos nos descobrir competentes no relacionamento e na interação com as outras pessoas. Resultado de ampla pesquisa e de larga experiência de trabalho, Super Dicas para Falar Bem traz técnicas e sugestões já aplicadas de forma meticulosa e comprovadas em sala de aula. É trabalho habilmente elaborado e muito importante para quem quer se comunicar com confiança e de forma mais efetiva, em suas apresentações em público, nas reuniões de negócios, em situações mais formais e nas conversas do dia a dia. As dicas e as sugestões se sucedem de forma leve e surpreendentemente prática, em um encadeamento elaborado e ao mesmo tempo harmonioso, útil também para uma consulta rápida e para o esclarecimento de dúvidas particulares. Cada uma delas possui, em poucas palavras, um conteúdo completo com começo, meio e fim. Reinaldo Polito nos oferece, assim, com inteligência, talento e sensibilidade, a chance de revermos o significado e o valor da palavra em nossas vidas, ao tornarmos claras nossas intenções, nossos ideais, nossos objetivos, ao decifrarmos interesses comuns e, finalmente, ao disponibilizarmos e aperfeiçoarmos o que há de melhor em nós mesmos. Introdução de Marlene Teodoro. Dica número 1. Aprenda a conversar. A habilidade de conversar será útil a você em qualquer circunstância. No contato com uma ou duas pessoas, numa reunião profissional, proferindo palestras, ministrando aulas, participando de convenções. Enfim, é uma qualidade que sempre o ajudará a abrir as portas para o sucesso. Saber conversar é ter habilidade para contar histórias interessantes, mas também é a arte de saber fazer perguntas apropriadas para o momento. Se o seu objetivo for iniciar uma conversa ou criar um ambiente favorável para obter informações em pouco tempo, lance mão de perguntas fechadas, que produzam respostas rápidas e curtas. Por exemplo, quem? Há quanto tempo? Onde? Quando? Observe que ao fazer essas perguntas, você consegue respostas objetivas que possibilitam adquirir rapidamente informações importantes sem truncar o desenvolvimento do raciocínio ou dispersar a concentração.
Se, entretanto, seu objetivo for motivar as pessoas a participar mais ativamente da conversa, ou descobrir suas intenções, desejos ou necessidades, faça uso de perguntas abertas, que provocam respostas mais longas, que exigem maior elaboração do raciocínio. Por exemplo, o que? Por quê? Como? De que maneira? Você percebeu que, ao contrário do que ocorre com as perguntas fechadas, esse tipo de questionamento exige respostas com maior participação das pessoas, que se obrigam a elaborar o raciocínio e fornecer informações que quase sempre mostram um pouco da personalidade e da maneira de pensar delas. Dica número 2. Seja bem-humorado. Ser bem-humorado não significa bancar o palhaço e virar o bobo da corte. Também não é sinônimo de vulgaridade. Se você evitar os trocadilhos grosseiros e aprender a aproveitar bem as informações da própria circunstância para torná-las engraçadas, sempre terá alguém querendo ficar ao seu lado para conversar. A ironia fina, com informações subentendidas, além de demonstrar sua inteligência, brilho e preparo intelectual, será também uma homenagem à sensibilidade e à percepção de quem conversa com você. Na verdade, a sutileza da tirada espirituosa deverá ser utilizada de acordo com a formação e o nível intelectual da pessoa com quem esteja conversando. Atenção! Mesmo que a circunstância propicie o uso da baixaria, não caia nessa. Pode apostar que você não vai lucrar nada com atitude vulgar. Existe uma linha muito tênue, imperceptível, que separa o humor da vulgaridade e que se aproxima ou se distancia de um e de outro de acordo com as características dos ouvintes e do contexto em que se encontram. Quanto mais você se aproximar desta linha, mais bem-humorado se tornará. Porém, maior passa a ser o risco de cair na vulgaridade. Assim como nunca terá certeza de onde está essa linha, é conveniente que mantenha uma distância de segurança e evite ultrapassá-la. É muito melhor ser menos engraçado do que poderia, tendo a certeza de que a sua imagem será preservada e de que continuará a merecer o respeito das pessoas, do que chegar ao limite que talvez lhe proporcione maior sucesso, mas que também pode, por um erro de cálculo, torná-lo vulgar. Dica número 4. Não se leve muito a sério. Aprender a rir dos seus próprios tombos, a zombar dos seus deslizes e a se divertir com as suas gafes e características físicas é um bom caminho para que você seja um comunicador mais descontraído e cativante. É muito bom conviver com pessoas que não têm a preocupação de ficar se justificando ou dando explicações para as suas falhas. Errou? Sem drama. Ponha na conta, passe a régua e siga em frente. A vida continua. Embora a autocrítica seja um excelente recurso para conquistar as pessoas, pois demonstra que você não é guiado pela vaidade e que não vive se policiando com atitudes defensivas, tome muito cuidado, entretanto, para não se transformar em arauto das suas imperfeições. Não saia por aí fazendo autocríticas desnecessárias e que talvez até possam prejudicá-lo. Tenho aconselhado inúmeras pessoas a mudar a atitude quando percebo que, para fazer um charminho, começam a se autodepreciar. Como, por exemplo, aquele que diz que de manhã tem muita dificuldade para funcionar e que nesse período, se tiver de fazer algo importante, precisa pegar no tranco. Ou aquele que, ao ter de pedir uma nova explicação para informações que não tem entendido, revela que é meio lentinho para funcionar. Essas atitudes não são inteligentes e podem comprometer a sua imagem. Por isso, nada de sair por aí dizendo que se acha meio burrinho, preguiçoso, lerdo, desorganizado, impontual, dorminhoco e tantos outros adjetivos que só contribuirão para desgastar a sua reputação. Não se levar a sério
significa usar a autogozação com inteligência, revelando com bom humor e até com uma certa irreverência fatos ou características pessoais que, por vaidade ou receio da crítica, normalmente as pessoas escondem. Dica número 5. Saiba contar histórias. Esse é um dos mais preciosos recursos da boa comunicação. Saber contar histórias interessantes e, atenção, bem curtinhas. Quase todas as pessoas gostam de ouvir uma história interessante e curtinha de vez em quando. Sentiu? Bem curtinha e de vez em quando. Nada de se transformar num contador de histórias compulsivo. Ninguém aguenta um conversador noveleiro. Se você insistir com uma história muito longa, não vai demorar muito para que os ouvintes comecem a se desmotivar e a torcer para que termine logo com essa espécie de tortura. Por melhor que seja a narrativa que estiver contando, se for longa, resista, não conte. O melhor laboratório para testar suas histórias e tiradas espirituosas é em casa e com os amigos. Fique atento, se nem com eles funcionar, tenha certeza de que com as outras pessoas será ainda pior. Cuidado também para não sair por aí contando histórias que as pessoas estão cansadas de ouvir, pois quando se tornam muito conhecidas, começam a perder o encanto. As melhores são as que você encontra em suas leituras de livros, jornais, revistas, ou ouve nos filmes, peças de teatro e conversas sociais. Essas são suas, diferentes, e por isso despertarão o interesse e criarão maior expectativa nos ouvintes. Se, entretanto, resolver contar uma história surrada pelo uso, ponha a criatividade para funcionar e revista com uma roupagem nova, atraente, de tal maneira que pareça aos ouvintes uma peça inédita, como se estivessem ouvindo aquela narrativa pela primeira vez. Dica número 7. Acabe com o Um vício irritante muito comum é o uso frequente dos no início das frases ou durante as pausas. No início das frases que principiam a conversa ou apresentação, costumam ajudar a compor um trio igualmente chato. Em casos mais graves, as pessoas produzem ruídos tão altos e prolongados que chegam a tirar a concentração dos ouvintes. O fato de o pensamento trabalhar em uma velocidade muito maior do que usada para pronunciar as palavras pode levar você, que já sabe o que pretende dizer, mas que ainda não está de posse da expressão apropriada, a usar esses ruídos como se quisesse avisar que já sabe o que pretende comunicar, mas ainda não encontrou as palavras. É como se dissesse assim: eu sei o que eu quero dizer, Além desse motivo, quando você está falando diante de um grupo, poderá sofrer uma tensão que o pressionará a preencher todas as pausas com algum tipo de som. Com esse ruído, é como se você se libertasse do silêncio desconfortável. Também nesse caso, o primeiro passo para superar o vício inconveniente é ter consciência da existência dele. Em seguida, você deverá se esforçar para aprender a pensar em silêncio. O silêncio é positivo e muito necessário à qualidade da sua comunicação. E o fato de você ficar alguns segundos sem emitir nenhum som, possivelmente o ajudará a valorizar as informações transmitidas, aumentará o interesse dos ouvintes por aquilo que irá dizer ou facilitará o entendimento do que acabou de comunicar, além de tornar a sua fala mais expressiva, natural e agradável. Dica número 8. Deu branco. Se você estiver falando diante de um grupo de pessoas e de repente der um branco e se esquecer completamente da informação que pretendia transmitir, não fique desesperado.
O desespero é um veneno para a apresentação, pois se você for dominado por ele, mais irá se pressionar e maior será a dificuldade para encontrar uma saída. Lógico que não é tão elementar assim, mas o caminho é esse mesmo. Empenhe-se nessa direção e tente manter a calma. Não insista. Ao perceber que deu branco, tente apenas uma vez se lembrar da informação. Se não conseguir resgatá-la na primeira tentativa, repita a última frase que pronunciou como se estivesse querendo dar ênfase àquela parte da mensagem. É provável que ao chegar ao ponto em que deu branco, a informação surja naturalmente. Se, no entanto, essa tática não funcionar, use a expressão mágica que se constitui no melhor remédio contra o branco. É tiro e queda. Diga, na verdade, o que eu quero dizer é... Com essa expressão, você se obrigará a explicar a informação por um outro ângulo e o pensamento se reorganizará para seguir a sequência planejada. Não falha, use que dá certo. E se por uma desgraça da circunstância não funcionar, diga aos ouvintes que mais à frente voltará a tratar daquele aspecto da mensagem e passe imediatamente para o outro tópico. Provavelmente mais tranquilo, sem a pressão de ter que encontrar a informação, no transcorrer da exposição você se lembrará com mais facilidade, mesmo que não consiga se lembrar da informação. Dificilmente um ouvinte irá cobrá-lo por isso. Dica número 9. Não arme barraco. Alguns indivíduos arrumam confusão com tanta facilidade que mereciam diploma de encrenqueiros profissionais. Discutem besteiras como se estivessem defendendo a própria vida. Qualquer assunto serve. Futebol, política, religião, por pura vaidade, sabendo que no final cada um continuará com a sua opinião. E citei esses temas por serem os clássicos, mas poderia mencionar centenas de outros que cercam o nosso dia a dia, como qualidade de programas de televisão, moda, estilos de vida, crianças, sexo de pato ou ejaculação de minhoca. E olha que estou falando de gente arrumadinha, de gramática redonda, berço lustrado, mas que num piscar de olhos, depois de ter chegado de mãozinha dada, esquece as regras da etiqueta e arma o barraco por nada. O casal cria mal-estar no grupo de amigos e contribui com essa atitude para cavar ainda mais fundo o fosso do desentendimento. Esses debates verbais podem causar ressentimentos e criar hostilidades e antipatias que não raro perturbam o relacionamento. Analise bem a circunstância antes de iniciar uma discussão. Verifique se é mesmo muito importante tentar convencer as outras pessoas do seu ponto de vista e, de maneira consciente, tome a decisão que julgar mais acertada. Vai descobrir que quase sempre o lucro será maior se ficar na sua. Se no meio de uma discussão que se iniciou com uma conversa natural para a troca de opiniões, você perceber que tanto de um lado como de outro as vozes se alteraram, cada um se fechou nas suas próprias ideias e que em pouco tempo alguém poderá começar a rodar a baiana, não hesite. Deixe a vaidade do lado, concorde de maneira genérica com a opinião contrária e tire seu time de campo. Dica número 10. Seja gentil. Ser gentil é a atitude mais eficiente para conquistar a simpatia e a benevolência das pessoas. E essa conquista significa ter os ouvintes ao seu lado, torcendo pelo seu sucesso e aceitando com boa vontade a mensagem e as ideias que você defende. A gentileza pode estar no tom amável da voz, na generosidade das palavras, na honestidade dos princípios e da ética. Atitudes gentis geralmente são recompensadas com alegria, felicidade e a consciência de que, tratando bem as pessoas, estará semeando relacionamentos duradouros
e amizades sinceras. Reflita um pouco sobre as suas atitudes e verifique, sem resistências ou preconceitos, como tem sido o seu contato com as outras pessoas. Se concluir que não está sendo muito gentil e atencioso, talvez possa rever seu comportamento e passar a ter uma conduta que lhe proporcionará uma convivência mais agradável e, consequentemente, melhor qualidade de vida. É um gesto gentil, por exemplo, ceder o lugar no ônibus, no metrô, numa sala de espera, às pessoas mais velhas ou de qualquer idade que estejam carregando crianças no colo, sacolas ou objetos que claramente demonstrem algum tipo de desconforto. Segurar a porta de entrada do restaurante ou do elevador para que a pessoa a encontre aberta é uma atitude muito simples e demonstra educação, generosidade e gentileza. Agindo assim, você não estará apenas sendo simpático à pessoa que foi beneficiada com seu gesto, mas também e principalmente aos olhos de todos os que estão à sua volta. Mesmo que não o conheçam, irão avaliar seu comportamento como sendo de alguém de boa formação e que deve ser admirado. E se alguém for gentil e segurar a porta para você, não se esqueça de agradecer. Dica número 11. Faça do nós uma expressão mágica. Pessoalmente não gosto muito do nós quando utilizado como plural de modéstia, também conhecido como majestático. Soa falso e parece artificial. Não vejo muito sentido em dizer fizemos um grande esforço para estar aqui. Seria mais natural e provavelmente pareceria mais verdadeiro se fosse dito fiz um grande esforço para estar aqui. Desde que, evidentemente, a pessoa não tivesse sido mesmo acompanhada ou não estivesse falando em nome de um grupo. Embora essa tenha sido uma prática comum no passado, hoje ainda há remanescentes e cabelos grisalhos que preservam a tradição e até alguns jovens que foram contaminados pelo uso do nós com a intenção de demonstrar modéstia. É questão de estilo e de preferência. Caberá a você decidir como se sentirá melhor. Entretanto, há situações em que o nós aparece como uma palavrinha mágica na comunicação. E pode ser o detalhe que fará a diferença para que os ouvintes sejam conquistados. Quando ensinamos, aconselhamos ou fazemos sugestões aos ouvintes, o nós tem o poder de afastar resistências desnecessárias. É como se o orador estivesse se incluindo no grupo para receber a mensagem. Isto é, ele aconselha, ao mesmo tempo é aconselhado. Ensina, mas ao mesmo tempo recebe os ensinamentos. Seria diferente se ele usasse o vocês no lugar do nós, pois se assim o fizesse, passaria a impressão de que era o único a saber como agir e que os outros, aqueles que recebem as suas informações, são despreparados ou desinformados. Ergueria dessa forma uma barreira diante dos ouvintes, dificultando a tarefa de conquistá-los. Dica número 12. Seja você mesmo. Se você me pedisse um bom conselho sobre como fazer sucesso na comunicação, eu diria, sem nenhum receio de errar, seja natural. Aprenda e aplique todas as regras da comunicação, mas jamais perca a naturalidade. Fale nas reuniões da empresa, nos contatos sociais e de negócios, preservando seu estilo e respeitando suas características. Tenha em mente que se você cometer erros técnicos de comunicação, mas conseguir se expressar de maneira natural e espontânea, as pessoas ainda poderão confiar na sua mensagem. Se, entretanto, você aplicar todas as técnicas, mas se apresentar com artificialismo, os ouvintes duvidarão das suas intenções e se mostrarão resistentes ao que disser a eles. Observe como se comporta quando está falando com as pessoas mais íntimas, amigos, colegas de trabalho e familiares. E procure se apresentar em outros ambientes mantendo essa mesma forma de ser. É evidente que você deverá buscar cada vez mais o seu aprimoramento e se dedicar para assimilar e aplicar todas as boas técnicas da comunicação. Mas
sem jamais perder a sua naturalidade. Saiba também que ser natural não significa cometer erros, pois eles precisam ser corrigidos com estudo, prática e dedicação para que a sua mensagem possa atingir os objetivos que você pretende. Seja persuadir, informar, seja entreter as pessoas. Falando com naturalidade, você se sentirá muito mais confiante e essa segurança permitirá que explore melhor a sua inteligência, presença de espírito e capacidade de associar ideias e informações, o que tornará a sua comunicação mais eficiente. Dica número 13. Fale com envolvimento. Não fale só por falar. Por mais extraordinária que seja a sua mensagem, se você falar como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa, desobrigando-se de uma incumbência, não conseguirá envolver e tocar as pessoas. Portanto, ao transmitir uma mensagem, fale sempre com energia, disposição, entusiasmo, com emoção. Se você não demonstrar interesse e envolvimento pelo assunto, não poderá pretender que os ouvintes se interessem e se envolvam pelo tema que se dispôs a transmitir. E para que os ouvintes sejam envolvidos pela emoção, você precisará parecer sempre verdadeiro. Sim, precisará parecer, porque de nada adianta dizer que está triste ou alegre se as pessoas não identificarem na sua comunicação o sentimento de tristeza ou de alegria. Por isso, em determinadas circunstâncias, você deverá interpretar a sua própria verdade, isto é, além de dizer o que sente, na maneira de se expressar e de agir, deverá demonstrar esse sentimento. Usará toda a sua energia, disposição e vontade para que haja coerência entre as suas palavras e seu comportamento. Se desejar ser vitorioso com a sua comunicação, além de comportar-se sempre de maneira natural e espontânea, fale também com emoção. Na conjugação desses dois aspectos da comunicação, naturalidade e emoção, estará o alicerce, a solidez de uma base consistente para que possa conquistar o maior e mais importante objetivo da comunicação, a credibilidade. Seja natural, fale com emoção, conquiste a credibilidade das pessoas e terá sempre o caminho livre para alcançar suas vitórias na comunicação. Dica número 14. Demonstre conhecimento. Você conseguirá tudo o que deseja se a sua comunicação tiver credibilidade. Para que esse objetivo seja atingido, além de falar com naturalidade e envolvimento, você também precisará demonstrar conhecimento sobre o assunto que estiver tratando. Observe que eu estou dizendo que se você desejar que os ouvintes acreditem no que estiver falando, deverá demonstrar conhecimento e não apenas conhecer o tema que estiver apresentando. As pessoas precisam perceber que as informações que você transmite são fruto da sua experiência, das suas pesquisas, das suas atividades, enfim, que a matéria transpira naturalmente na sua forma de se expressar. Ao se preparar para uma apresentação, tenha em mente que deverá saber muito mais do que irá falar. Por isso, prepare-se com a maior antecedência que puder. Se a sua apresentação for daqui a uma semana, prepare-se durante uma semana. Se for daqui a um mês, prepare-se durante um mês. E assim, 1 ano, 2, até uma vida inteira. Aproveite as oportunidades para se impregnar de informações. Se você tiver de falar sobre qualquer assunto, saiba tudo sobre ele e se transforme numa autoridade a respeito do tema. Essa segurança será percebida pelos ouvintes no momento da apresentação e as pessoas ficarão muito mais dispostas a confiar na mensagem. Quanto mais preparado você estiver, mais segurança irá demonstrar e mais credibilidade poderá conquistar. Se existe uma regra que sempre deverá ser seguida para conquistar a credibilidade na comunicação, é essa: ter conhecimento e demonstrar preparo na hora de falar. Por isso, prepare-se. E quando se sentir pronto, não pare. Prepare-se
mais ainda. Dica número 15. Seja coerente. Se você permitir que eu me inclua, vou falar no plural. Somos pessoas inteligentes. E por isso sabemos que algumas qualidades são importantes para a projeção da nossa imagem. Por exemplo, pontualidade, organização, tolerância com os mais humildes, espírito de trabalho em equipe. E por sabermos que essas qualidades são importantes para que possamos nos projetar bem, desejamos tanto possuí-las que às vezes julgamos que elas já estão integradas à nossa conduta. E falamos como se já as possuíssemos. Ocorre que as pessoas que nos cercam, e aquelas que nos conhecem bem, observam que, na verdade, falamos de uma maneira, mas agimos de outra totalmente distinta. O conceito de coerência está fundamentado na consistência do comportamento, ou seja, no falar e no agir de acordo com a pregação que fazemos. As palavras não podem ser proferidas de maneira vazia e irresponsável, como se não tivessem significado e encerrassem em si mesmas o compromisso entre o que fazemos e a forma como agimos. Disse Vieira no sermão da 60ª: sabem, padres, pregadores, por que fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. Porque o Batista convertia tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. Essa é uma tarefa de todos os dias: vigiar o nosso próprio comportamento, observar se não estamos apenas falando por falar, fazendo uso de palavras ocas que não identificam exatamente o que pensamos, acreditamos, sentimos ou fazemos. Dica número 16. Considere o nível intelectual dos ouvintes. Saber qual é o preparo intelectual predominante dos ouvintes é de fundamental importância para o sucesso da comunicação. Se o nível intelectual predominante for médio para baixo, isto é, se você precisar falar para um grupo de pessoas incultas, despreparadas, com dificuldade de entendimento, não poderá transmitir informações de maneira complexa a partir de pensamentos abstratos, pois provavelmente elas não conseguirão acompanhar o raciocínio e perderão interesse. Assim como não seria conveniente desenvolver uma brilhante e consistente linha de argumentação e, ao final, pedir a esse tipo de plateia que refletisse e chegasse a uma conclusão. Porque é fácil deduzir que, por terem dificuldade de compreensão, as pessoas não conseguiriam chegar sozinhas à conclusão que você pretende. Quando perceber que possuem nível intelectual médio para baixo, redobre seus esforços de comunicação para ajudar os ouvintes a compreender. Transmita as informações de maneira clara, acompanhadas de ilustrações ou metáforas, e empenhe-se em repetir os conceitos importantes várias vezes. E se depois de alguns argumentos resolver levantar uma reflexão, você é que deverá dar a conclusão, sempre com o objetivo de facilitar o entendimento de quem ouve. Ao contrário, se o nível intelectual predominante do grupo for médio para cima, você poderá apresentar as informações por meio de raciocínios mais abstratos e complexos, pois as pessoas conseguirão acompanhar as ideias com facilidade. E se depois de alguns argumentos resolver levantar uma reflexão, poderá deixar a conclusão por conta delas. Dica número 17. Avalie o conhecimento dos ouvintes. É evidente que se você chegar diante de um grupo de pessoas especializadas em finanças e tentar ensinar como se calculam juros compostos, como para elas o assunto é muito elementar, em poucos segundos só virá cadeiras na plateia e, se bobear, até elas estarão sonolentas. Da mesma maneira, se você apresentar esse tema para pessoas que nunca ouviram falar em taxa de juros
e mostrar fórmulas para calcular o valor presente de uma operação complexa, nem terá saído dos cumprimentos iniciais e os ouvintes já estarão olhando para o relógio. Não fale sobre um assunto tomando por base o seu próprio conhecimento, pois sua medida provavelmente não atenderá às exigências do público. Analise com antecedência que tipo de informação a plateia tem sobre o tema e adapte a complexidade da matéria à capacidade de entendimento dos ouvintes. A situação irá piorar ainda muito se o grupo for heterogêneo. Nessa circunstância, você encontrará juntas pessoas que conhecem com profundidade o tema e outras que possuem pouca ou nenhuma informação sobre o assunto. Se diante de uma plateia com essas características você expuser a matéria com profundidade ou de maneira superficial, possivelmente perderá o interesse de parte do público. A saída nesse caso é falar como se as pessoas tivessem um nível de conhecimento mediano. Assim, você poderá diminuir um pouco a complexidade da mensagem e, com algumas explicações complementares, permitirá que as pessoas que não estejam tão familiarizadas com o tema consigam acompanhar sua explanação sem afastar o interesse daquelas que já conhecem o assunto com maior profundidade. Dica número 18. Leve em conta a faixa etária dos ouvintes. Se você já passou dos 70 ou tiver alguém em casa nessa faixa de idade, então deve saber que nessa fase da vida as pessoas não só têm muitas histórias para contar, como gostam de viver de recordações. Segundo Aristóteles, essa é uma característica bem acentuada nas pessoas idosas. Preferem falar do passado, das experiências que tiveram, a refletir sobre o futuro. Por outro lado, se você for jovem ou conviver com adolescentes, deve ter observado que nessa idade o passado conta pouco, pois é a fase em que as pessoas fazem planos, arriscam, são mais irreverentes e prevalecem nelas a impetuosidade e o interesse pelo futuro. Conhecer e saber entender as características das diferentes faixas etárias é fundamental para o sucesso de uma apresentação. Por isso, procure saber com antecedência qual é a idade predominante das pessoas que irão ouvi-lo. Se não puder saber antes, será possível ainda fazer essa observação quando já estiver diante da plateia. Não fique preocupado por causa das adaptações que terá de fazer, pois a mensagem continuará sendo a mesma que você planejou. Apenas a maneira de falar é que deverá ser modificada para que vá ao encontro da realidade dos ouvintes. Assim, se perceber que a plateia é predominantemente jovem, você deverá desenvolver as informações falando de planos, do que poderia ocorrer ou ser realizado no futuro. Se, por outro lado, o público for predominantemente idoso, você deverá recorrer aos fatos do passado e aproveitar a experiência dos ouvintes para despertar o interesse deles e motivá-los a chegar às conclusões que deseja. Dica número 19. Faça adaptações diante dos ouvintes. Já pensou na saia justa que estaria vestindo se depois de ter preparado uma apresentação com todo cuidado, chegasse na frente da plateia e descobrisse que as pessoas não têm nada a ver com o tipo de público que você havia imaginado durante a fase de planejamento? Ora, se falar em público já deixa a maioria com o coração na boca, esse tipo de engano pode trazer consequências ainda mais graves. Nessas situações, a atitude mais acertada é abandonar o que havia sido planejado e criar uma outra apresentação mais apropriada, levando em conta o nível intelectual do público, o conhecimento que a plateia tem sobre o assunto e a faixa etária dos ouvintes. Essa nova apresentação improvisada, feita ali diante dos ouvintes, com todas as falhas que muito provavelmente surgirão, com certeza será mais eficiente do que a outra, que apesar de ter sido preparada com todo o rigor técnico, estaria sempre distante, divorciada da realidade dos ouvintes. Por isso, prepare-se da melhor maneira que puder.
mas fique esperto e pronto para dar meia volta e mudar a maneira de expor a mensagem considerando o tipo de público que efetivamente tiver pela frente. Eu sei que, até por uma questão de segurança, a tendência é manter a apresentação da forma como havia sido planejado. Mas de nada adiantará transmitir a mensagem se no final as pessoas não compreenderem seu objetivo ou não se envolverem com ela. Não custa nada ser um pouco mais ousado, mudar e tentar salvar uma apresentação que, se seguisse o andar da velha carruagem, teria tudo para fracassar. Dica número 20. Com a caneta na mão. Parece besteira, coisa sem importância, mas não passo uma semana sequer sem que um aluno me pergunte se há problema em falar com uma caneta na mão. A maioria afirma que segurando uma caneta se sente mais à vontade e com menos nervosismo. Bem, quem sou eu para condenar um recurso que dá segurança e tranquilidade ao palestrante? Lógico que se você puder falar com as mãos livres, sem segurar nenhum objeto, sua apresentação provavelmente será muito mais eficiente. Para saber se será conveniente ou não segurar uma caneta ou qualquer outro objeto enquanto estiver falando, analise o contexto da apresentação. Por exemplo, se você falar usando um quadro branco como recurso visual e segurar o pincel de tinta enquanto dá explicações para os ouvintes, não haverá nenhum problema, pois naturalmente estará fazendo parte do contexto da apresentação. Se, entretanto, nessa mesma circunstância, você segurar uma caneta esferográfica, por ela não ter utilidade prática naquele momento, já que não poderá utilizá-la para escrever no quadro, estará fora do contexto da apresentação e poderá desviar a atenção dos ouvintes. Porém, você poderia segurar essa caneta esferográfica se estivesse falando sentado à mesa, pois nesse caso, pelo fato de ela ser útil para possíveis anotações, participaria naturalmente do contexto da apresentação. Às vezes, somos obrigados a falar segurando vários objetos, como laser pointer, microfone, pastas, blocos de anotações, enfim, vários objetos. Mesmo com as duas mãos ocupadas, será possível fazer a apresentação sem desviar a atenção da plateia, pois esses objetos estão inseridos naturalmente no contexto. Dica número 21. Coma pelas bordas. No interior, quando alguém vai contornando as dificuldades para atingir seus objetivos, disse que ele está comendo pelas bordas. Essa sabedoria interiorana poderá ser perfeitamente aplicada como recurso de comunicação quando você tiver de enfrentar pessoas resistentes com relação ao assunto da sua apresentação. Ao tratar de assuntos polêmicos ou controvertidos, algumas pessoas estarão a favor da mensagem e outras contra. Seu objetivo não será, obviamente, conquistar aquelas que concordam com você, pois essas já estarão do seu lado e comungam das mesmas ideias. Sua intenção deverá ser mudar a opinião das que pensam de maneira diferente. Por isso, uma atitude inadequada seria dar sua opinião sobre o assunto logo no início, pois esse procedimento aumentaria ainda mais a resistência dos ouvintes que você precisa conquistar, isto é, ampliaria a dificuldade para fazer com que o público agisse de acordo com a sua vontade. Por mais que a sua opinião e a dos ouvintes sejam diferentes, sempre existirão pontos comuns. Aprenda a identificá-los e os utilize para construir um campo de neutralidade por onde você poderá transitar com segurança. A regra é bastante simples. Você iniciará a apresentação mencionando os pontos que sejam comuns a todos. E justamente por serem comuns, as pessoas concordarão com ele. De tal maneira que depois de algum tempo elas começarão a imaginar que pelo fato de possuírem essa identidade, a forma de pensar é a mesma. Como consequência, vão se desarmar das resistências, sairão da posição defensiva e passarão a acompanhar seu raciocínio com interesse. Dica número 22. Você acha ou tem certeza? Algumas pessoas ficam indignadas quando ouvem usar a palavra acho.
É comum em sala de aula os alunos se voltarem para mim com o intuito de criticar um colega que, ao se apresentar na tribuna, se valeu do acho. Dizem: Polito, ele usou o acho. Essa palavra não diminui a autoridade, não tira a força de convicção de quem fala? Analise o emprego desse vocábulo de acordo com a circunstância e observe se as características da mensagem recomendam ou não o seu uso. Na verdade, palavras como acho, julgo, suponho, acredito, penso e outras da mesma família se constituem quase sempre em excelentes recursos diplomáticos para evitar o confronto com pessoas que possuem opiniões diferentes daquelas que defendemos. Ao dizer eu acho, estou também informando aos ouvintes, nas entrelinhas, que tenho consciência de que outras pessoas talvez pensem de uma maneira distinta e que, portanto, não existe apenas a minha opinião. Assim, aqueles que não concordam com o que está sendo exposto não se sentem confrontados e podem pelo menos ouvir uma opinião contrária sem levantar resistência precipitada. Entretanto, o uso do acho já não seria recomendado se alguém estivesse, por exemplo, sugerindo ou determinando soluções para um problema que não pudesse dar margem a erros. Não seria admissível que um ministro baixasse um pacote de medidas que iria exigir o sacrifício de toda a população, dizendo que achava que aquela era a melhor solução, que aquele era o melhor caminho. Há, portanto, situações em que o uso dessa palavra deve ser evitado para não prejudicar o trabalho de persuasão, e outras em que o efeito é exatamente o contrário, evita confrontos e ajuda a persuadir. Dica número 23. Mantenha os ouvintes acordados. Se você fizer uma apresentação sem conteúdo, só contando historinhas, fazendo piadas e usando citações, os ouvintes vão rir e no final poderão até aplaudir de pé. Entretanto, sairão do evento com a sensação de vazio, com o sentimento de que foi um momento de prazer, mas que aquele espetáculo não vai servir para nada. Cada vez mais as empresas se sentem logradas por acreditar que, ao contratar determinadas palestras para a motivação de seus empregados, estavam fazendo um excelente investimento. Muitas vezes constatam que o resultado foi fraquinho, pois ninguém aprendeu nada, perderam tempo e jogaram dinheiro fora. Quando as pessoas voltam para seus locais de trabalho, continuam fazendo o que sempre fizeram, sem que possam aplicar uma vírgula do que aprenderam. Se, por outro lado, a sua palestra tiver como único objetivo o conteúdo, e você imaginar ser essa a solução para que as suas apresentações conquistem sucesso, está enganado, pois é quase certo que serão chatas e desestimulantes. Por isso, monte sua palestra com equilíbrio entre o show e o conteúdo, pois um recurso depende do outro para fazer de uma apresentação um sucesso. O segredo é fazer a palestra em diversos blocos distintos, ligados por um fio condutor para mostrar a interdependência das partes, mas de forma que um não dependa muito do antecedente para ser compreendido. Você passa um conjunto de informações, conta uma história interessante ou uma piada para ilustrar. Usa um visual para ajudar a plateia a reter a mensagem, promete uma novidade que irá surpreender ou beneficiar a todos e parte para um novo bloco. E assim vai cumprindo etapa por etapa toda a apresentação, envolvendo os ouvintes e transmitindo conteúdo. Dica número 24. Perguntas antes, durante ou depois. Há situações em que é mais conveniente que as perguntas dos ouvintes sejam feitas desde o início da apresentação. Em outras, entretanto, é melhor deixar para o final. E aquelas em que é mais apropriado esperar que o público decida como deseja agir. Quando tiver o domínio do assunto que vai expor, poderá sugerir à plateia que faça perguntas desde o início, pois assim será possível interagir com os ouvintes o tempo todo.
Se, entretanto, seu conhecimento sobre o tema for apenas limitado, é melhor não correr o risco de permitir que façam perguntas desde o início e que levantem questões para as quais não saiba a resposta. Assim, quando o conhecimento sobre a matéria for apenas superficial, é recomendável que as perguntas sejam feitas apenas no final. Se o público for reduzido, menos de 100 pessoas, uma vez que você tem o domínio do assunto, poderá permitir que façam perguntas desde o princípio, pois será possível manter o controle dos ouvintes. Se, entretanto, o público for numeroso, acima de 100 pessoas, mesmo que você tenha conhecimento do assunto, o ideal é que as perguntas sejam feitas no final. Se tiver de falar com tempo determinado e reduzido, menos de meia hora, deverá permitir as perguntas apenas no final, pois se respondê-las desde o início, ou não cumprirá o tempo determinado, ou não conseguirá transmitir toda a mensagem. Quando os ouvintes possuem baixo nível intelectual, ou sabem muito pouco sobre o assunto que será tratado, é recomendável que só façam perguntas no final, pois, se sem conhecimento ou despreparados começarem a perguntar desde o início, correrá o risco de que levantem questões impróprias ou inconvenientes que poderão comprometer o interesse da plateia. Dica número 25. Quando usar recursos audiovisuais? Tome cuidado, pois os recursos audiovisuais são excelentes, mas se não forem bem utilizados, podem atrapalhar. A primeira questão importante a ser esclarecida é: quando você deverá fazer uso de um recurso audiovisual? Seria difícil imaginar uma apresentação de boa qualidade sem o apoio desses recursos. Para ter uma ideia da importância deles, basta dizer que se apresentarmos uma mensagem apenas oralmente, depois de 3 dias, os ouvintes irão se lembrar apenas de 10% do que lhes foi transmitido. Entretanto, se essa mesma mensagem for apresentada com auxílio de um visual, depois desse mesmo tempo, eles se lembrarão de 65% do que lhes foi comunicado. Quando usar um visual? Um visual eficiente deve atender a 3 objetivos principais: destacar as informações importantes, facilitar o acompanhamento do raciocínio e possibilitar a lembrança do assunto por tempo mais prolongado. Ao produzir um visual, faça sempre essa pergunta: esse visual está atendendo a esses 3 objetivos? Se a resposta for positiva, use-o sem receio. Entretanto, se a resposta para um dos itens não for afirmativa, comece a desconfiar da utilidade dele e prepare-se para meter a tesoura e eliminá-lo. Você não deverá fazer uso de um visual como recurso de apoio se ele servir apenas como ilustração para tornar a exposição mais atraente, substituir informações que poderiam ser transmitidas verbalmente, ser seguido como simples roteiro ou, o que é pior, para imitar outros palestrantes que sempre se apoiam em recursos visuais. Deixo de lado também se o custo e o tempo da preparação não puderem ser justificados pelos resultados pretendidos, nem pela importância do evento. Dica número 26. 10 regras básicas para produzir um bom visual. Primeiro, coloque um título. Um bom título deve ser simples, de poucas palavras e muito esclarecedor. Normalmente, o título deve ser colocado na parte superior do visual. Segundo, faça legendas. Colunas coloridas e linhas horizontais serão apenas colunas coloridas e linhas horizontais se não forem identificadas por legendas. Facilite a visualização das legendas arredondando os números. Terceiro, escreva com letras legíveis. Escolha letras grandes com tamanho suficiente para serem lidas por todas as pessoas da sala. Quarto,
limite a quantidade de tamanho das letras. Você conseguirá melhor uniformidade se usar o máximo de 3 tamanhos de letra por visual. Quinto, componha frases curtas. Cada frase deve representar em essência uma ideia completa, com o menor número de palavras possível. De maneira geral, 6 ou 7 palavras são suficientes. Sexto, use poucas linhas. Como ideia de grandeza, se o visual for elaborado no sentido horizontal, procure usar 6 ou 7 linhas. Se for no sentido vertical, poderá chegar a 8 ou 9 linhas. Sétimo, use cores. Use, mas não abuse. Use cores contrastantes para destacar bem as informações e, a não ser que seja muito necessário usar um número maior, estabeleça um limite de 3 a 4 cores por visual. Oitavo, use apenas uma ideia em cada visual. Identifique a ideia central da mensagem e restrinja-se a ela no visual. Nono, utilize apenas uma ilustração em cada visual. A ilustração pode ajudar a tornar clara a mensagem, facilitando a compreensão dos ouvintes. Uma única ilustração é suficiente. Décimo, retire tudo o que prejudicar a compreensão da mensagem. Só deixe no visual os dados que facilitem a compreensão da mensagem. Dica número 27. Use a roupa certa. Ao se decidir pela roupa que irá usar nas apresentações, leve em conta os seguintes fatores. Atividade profissional. Observe como os profissionais que exercem atividade semelhante à sua costumam se vestir. É de se esperar, por exemplo, que o diretor de uma instituição financeira, um advogado, se for homem, se apresente de terno e gravata. Se for mulher, também se vista de maneira mais formal. Se, entretanto, no outro extremo, for um esportista, seria normal que aparecesse diante da plateia com roupas informais. À época, não seria adequado aparecer diante da plateia vestido como se ainda estivesse na década de 40 ou 50, com roupas ultrapassadas. Por outro lado, seria também muito inconveniente assistir pela televisão a um desfile de modas realizado em Milão e no dia seguinte envergar um dos trajes mais ousados, aparecendo como se fosse um marciano descendo de uma nave. A formalidade. O ideal é usar um traje adequado à formalidade da circunstância da apresentação. Mas se tiver dúvida quanto à formalidade do evento, vá vestido formalmente. O hábito. Se estiver acostumado a comprar roupas novas com frequência, nada como um 0 quilômetro para fazer aquela apresentação importante. Se, todavia, comprar roupas novas passa longe das suas prioridades, não convém mudar o hábito nesse momento, pois poderá ser mais um detalhe de desconforto para a sua apresentação. O estilo. Independentemente de qualquer outro fator, conta muito o seu estilo, o tipo de roupa com o qual se sente mais à vontade. Se puder usar roupas com as quais se sinta bem, com pequenas adaptações à sua atividade profissional, à época em que vive e ao hábito de se vestir, faça prevalecer o seu estilo. Dica número 28. O volume de voz ideal. Ao chegar no local da sua apresentação, seja numa sala de reunião, num auditório, seja numa sala de aula, faça uma avaliação do ambiente para saber qual o volume de voz mais apropriado a ser utilizado. Analise a acústica da sala, a distância em que se encontram os últimos ouvintes, se haverá microfone ou não, enfim, qual a situação dos fatores que irão influenciar o volume da sua voz. A partir dessa avaliação é que você deverá determinar o volume mais adequado.
Você não poderá gritar quando estiver falando para uma ou duas pessoas, porque senão elas poderão se irritar e ficar resistentes. Da mesma forma, não poderá sussurrar quando estiver diante de um público numeroso, porque, do contrário, os ouvintes terão dificuldade para compreender suas palavras e, como consequência, poderão se desinteressar pela mensagem. Entretanto, procure falar sempre um pouco mais alto do que seria suficiente para que as pessoas pudessem ouvi-lo, pois assim demonstrará mais interesse e envolvimento pela mensagem que transmite. Portanto, se estiver se apresentando para um grupo de 20 pessoas, fale como se estivesse diante de uma plateia com 50. Da mesma forma, se estiver diante de um público com 50 ouvintes, fale como se estivesse diante de 80 ou 100 pessoas. Com essa atitude, terá melhores condições de influenciar o ânimo das pessoas e manter a atenção da plateia. Lembre-se, todavia, de preparar as pessoas de forma adequada para que possam efetivamente se envolver com a sua maneira de se expressar. Caso contrário, só você, por falar mais alto, demonstrará estar envolvido, enquanto os ouvintes, ainda pouco motivados, se comportarão como meros espectadores, sem nenhum tipo de participação. Dica número 29. Continue falando depressa. De vez em quando aparece alguém reclamando que fala muito depressa e que precisaria falar um pouco mais devagar. O diálogo com poucas alterações é mais ou menos o seguinte: professor, eu falo muito depressa. Se existisse radar na comunicação, eu pagaria multa por excesso de velocidade. Mas você conseguiria falar mais lentamente? De jeito nenhum, porque eu penso muito depressa, e se eu tentar falar mais devagar, não consigo pensar com a mesma facilidade e começo a me sentir meio burrinho. Ora, como é que você, com esse perfil, pretende falar mais devagar? Tome muito cuidado, porque para desenvolver um recurso que a velocidade que julga mais apropriada, poderia comprometer uma qualidade muito mais importante que a fluência das ideias. Se esse também for o seu caso, continue falando depressa, mas desenvolva técnicas que sejam adequadas para as suas características. Primeiro, fale com boa dicção. Se você aperfeiçoar sua dicção e pronunciar bem as palavras, mesmo falando mais rápido, as pessoas irão entender e acompanhar a sua mensagem. Segundo, faça pausa no final do raciocínio. Ao concluir o raciocínio, faça pausa com a inflexão de voz que demonstre que o pensamento está encerrado. Assim as pessoas terão condições de refletir sobre as informações que você transmitiu. Terceiro, repita as informações importantes. Adquira o hábito de repetir as informações importantes usando palavras diferentes para dar mais chances de as pessoas entenderem a mensagem. Falando com boa dicção, fazendo corretamente as pausas e repetindo as informações importantes, mesmo falando rápido, você irá transformar sua característica no estilo positivo de comunicação. Dica número 30. Continue falando devagar. Às vezes surge aquele que reclama porque fala muito devagar. Professor, preciso mudar meu jeito de falar, pois minha fala é muito lenta. Mas você consegue falar mais depressa? Não, não consigo, porque enquanto eu falo, gosto de ordenar com detalhes todas as informações que preciso transmitir. E você acha que com esse preciosismo todo vai conseguir falar mais depressa? Com essa preocupação em planejar tudo o que vai dizer desde o princípio até o final, se tentar falar mais rápido, vai se violentar e prejudicar a eficiência da sua comunicação. Se esse também for o seu caso, continue falando devagar, mas lance mão de técnicas apropriadas a quem se expressa dessa forma. Primeiro, continue olhando para os ouvintes. Durante os instantes de pausa, continue olhando para os ouvintes. Assim não romperá a linha que deve ligá-lo à plateia. Segundo,
volte a falar com mais ênfase. Principalmente depois das pausas mais prolongadas, volte a falar com um pouco mais de ênfase, energia, pois desse modo demonstrará que nos momentos de silêncio estava optando pelas informações mais importantes e não passará a ideia de que as palavras haviam desaparecido por causa de um branco. Terceiro, faça pausas apropriadas. Tome cuidado com a inflexão de voz usada nas pausas. Use pausa que indique continuidade no meio do raciocínio e pausa de fechamento quando encerrar a informação. Quarto, elimine o nas pausas. Aprenda a ter paciência e a esperar as palavras em silêncio e assim eliminará esse vício muito comum de quem fala devagar. Se tomar esses cuidados, poderá continuar falando devagar, pois estará transformando essa característica no estilo positivo de comunicação. Dica número 31. Ponha ritmo na fala. Tantã, tantantã, tantã, tantantã, tantã. Sempre o mesmo tom monocórdio sem alterar o volume nem a velocidade da fala. Por mais interessante que seja o assunto, não há cristão que aguente a mesma ladainha o tempo todo. Verdadeiro sonífero produzido especialmente para adormecer plateias. Se você falar sempre com a mesma velocidade, o mesmo volume, sem inflexão de voz, que acentue de maneira apropriada as pausas expressivas das frases, em pouco tempo estará diante de uma legítima pescaria, vendo a cabeça dos ouvintes tombando para frente e para trás. Sempre que se apresentar, em qualquer circunstância, procure impor ritmo à sua exposição e tornar a sua fala mais colorida e atraente. Em determinados instantes, fale mais rápido, em outros, mais devagar. Transmita alguns trechos da mensagem falando mais alto e outros com volume mais baixo, até sussurrando se preciso, para envolver os ouvintes e deixá-los mais motivados a acompanhar a exposição. Observe os palestrantes mais renomados e verifique como todos eles magnetizam as plateias impondo um ritmo melodioso à apresentação, desde o princípio até o final. Exercite o desenvolvimento da cadência e do ritmo da fala, fazendo leitura de poesia em voz alta. A melodia, as pausas mais ou menos prolongadas dos versos ajudam a aprimorar essas qualidades tão importantes da fala, tornando a comunicação muito mais interessante e eficiente. E não espere apenas as grandes e importantes apresentações para pôr essa dica em prática. Use todas as oportunidades para exercitar. As conversas com os amigos, com as pessoas da família, com os colegas de trabalho, de tal maneira que o ritmo passe naturalmente a fazer parte da sua comunicação. Dica número 32. Pronuncie bem as palavras. Faça uma avaliação de 2 exemplos extremos e bem exagerados. Imagine uma pessoa muito bem preparada intelectualmente que fale seguindo perfeitamente as boas regras gramaticais e pronunciando de maneira correta todos os sons das palavras, principalmente os R's e os S's finais, bem como os L's e os I's intermediários. E uma outra, sem nenhuma formação intelectual, que fale com erros gramaticais e com péssima dicção. Independentemente de qualquer informação complementar, seria muito fácil identificar o bom preparo intelectual do primeiro e a falta de formação do último. Você também estará sendo avaliado pela maneira como fala. Por isso, procure pronunciar as palavras da forma mais correta que puder. Assim será mais facilmente compreendido pelos ouvintes e projetará a imagem de uma pessoa com boa formação, conquistando mais autoridade para falar a respeito do assunto de que irá tratar. Entretanto, não é conveniente ficar pensando na pronúncia dos sons na hora de falar, pois correrá
sério risco de ficar artificial. Faça exercícios de leitura em voz alta de 2 a 3 minutos por dia, colocando um obstáculo na boca. Prenda o dedo indicador dobrado entre os dentes, de modo que a palma da mão fique voltada para fora. E procure pronunciar as palavras da forma mais correta que puder. Depois de uma semana de treinamento, já começará a perceber mais facilidade para pronunciar as palavras. Enquanto essa boa dicção não estiver ocorrendo naturalmente, prefira até pronunciar mal as palavras e preservar sua naturalidade a pronunciar bem, mas com artificialismo. Dica número 33. Use bem o microfone no pedestal. Ouço com frequência pessoas revelando seu pavor de microfone. É só pôr um microfone na minha frente que fico apavorado. É uma coisa esquisita. Parece que ele puxa meus pensamentos e eu não consigo mais raciocinar. Por isso, alguns preferem falar sem microfone até diante de plateias numerosas. E como consequência natural, depois de alguns minutos, a voz vai dando os primeiros sinais de cansaço. Em casos mais graves, a pessoa chega a ficar afônica, com aquele fiapinho de voz como a de um torcedor fanático depois do jogo de decisão do seu time. A maioria, entretanto, teme o microfone justamente porque não sabe usá-lo de forma correta. Como, de maneira geral, as pessoas não estão familiarizadas com ele, veem-no como um instrumento estranho e se sentem incompetentes para manuseá-lo. Como temem o desconhecido, sentem-se atemorizadas na sua presença. Há também o fato de ele simbolizar apresentações para um grande número de pessoas, seja num estudo de rádio ou de televisão, seja diante de plateias. Se você tiver de falar diante de um microfone colocado em pedestal de chão ou de mesa, posicione-o mais ou menos na altura do queixo, geralmente a uns 10 centímetros de distância da boca, considerando a sensibilidade do aparelho, e fale sempre olhando sobre ele. Com um leve giro do tronco, vá se posicionando de um lado ou de outro, de tal maneira que consiga falar com a boca na direção dele. Nunca incline o corpo para se aproximar do microfone, pois irá se mostrar com postura fragilizada diante do público. Por isso, acerte a altura e passe a falar como se o microfone não existisse. Dica número 34. Use bem o microfone na mão. Embora seja simples falar com o microfone na mão, você deverá tomar certos cuidados. Algumas pessoas seguram-no e continuam falando como se estivessem sem ele. À medida que se entusiasmam com a mensagem, gesticulam com o microfone de um lado para o outro, fazendo a diversão dos ouvintes, que se distraem com o malabarismo do palestrante. Sem contar que de nada adiantaria tentar prestar atenção, já que a movimentação do microfone acompanhando os gestos impede o som da voz seja captado. Se tiver de falar segurando o microfone, posicione-o na altura do queixo e faça do braço uma espécie de pedestal, mantendo-o sempre no mesmo lugar. Para saber qual a altura e a distância correta do microfone, basta deixar o braço esticado naturalmente ao longo do corpo e dobrá-lo, levando o aparelho em direção à boca. Ele ficará exatamente no lugar apropriado para captar bem a sua voz. Segurar o microfone apresenta a vantagem de permitir que você se movimente diante do público, aumentando as chances de manter a atenção das pessoas. Mesmo que você tenha de se apresentar com o microfone colocado em um pedestal, em uma mesa, uma tribuna, de vez em quando retire-o e se movimente falando com ele na mão. Essa atitude poderá dar mais dinamismo à apresentação e estimular os ouvintes a se concentrar na mensagem. Evite trocar o microfone de uma mão para outra com frequência.
o que poderá desviar a atenção dos ouvintes ou demonstrar um desconforto que será prejudicial à sua imagem. Se você fizer essa troca de vez em quando, desde que não chame a atenção das pessoas, poderá ser considerado uma atitude natural. Dica número 35. Use bem o microfone de lapela. Quanto à opção pelo melhor tipo de microfone, você ouvirá quase sempre a seguinte pergunta: o senhor vai usar o de lapela? É lógico que a tendência será responder que sim, porque de maneira geral, alguns desses microfones funcionam muito bem. Eles possibilitam que você se movimente diante do grupo e se apresente com as mãos livres para gesticular, segurar anotações, laser pointer e outros objetos que precisar. Entretanto, tome cuidado, pois nem todos os modelos possuem a mesma qualidade. Posso afirmar que a maioria dos microfones de lapela não são tão bons para captar a voz quanto aqueles tradicionais, com ou sem fio, que já nos acostumamos a ver presos nos pedestais ou livres nas mãos. Se usar um microfone de lapela, que é um dos mais comuns, procure prendê-lo na sua roupa em um local mais próximo possível da boca e, se ainda assim notar que o som é deficiente, não hesite em substituí-lo por um modelo tradicional, que geralmente apresenta melhores resultados. A melhor opção, entretanto, é o microfone tipo headset, que é exemplo do de lapela, permite que você se movimente pela sala e, por estar sempre próximo da boca, capta e transmite o som com melhor qualidade. O headset tem sido uma opção tão boa que, se você tiver de fazer apresentações com frequência, sugiro que providencie um exclusivo para o seu uso pessoal. Como nem sempre ele se adapta às aparelhagens de som onde você irá se apresentar, monte também um kit com plugs, cabos, adaptadores e tenha certeza de contar com um aparelho que lhe dará tranquilidade e segurança para fazer bem as suas apresentações. Dica número 36. Descubra como é o seu vocabulário. Se você já pensou alguma vez que seu vocabulário é muito ruim, junte-se ao Clube dos Mortais. Tenho recebido com frequência alunos que chegam reclamando da falta de vocabulário ou da dificuldade que sentem para encontrar as palavras que identifiquem de maneira correta o seu pensamento. Nessas circunstâncias, peço que a pessoa me conte qual exatamente a sua dificuldade com o vocabulário. E durante uns 2 minutos, ela passa a falar sobre os problemas que tem enfrentado e de como às vezes sofre sem saber como agir diante de um grupo quando as palavras não aparecem. O mais curioso, entretanto, é que, para explicar o problema do vocabulário, a maioria consegue encontrar todas as palavras de que precisa sem nenhuma dificuldade. O problema do vocabulário, de maneira geral, está, portanto, na atitude que temos e não no vocabulário em si. Se numa situação formal, diante de um grupo de pessoas, você usar as palavras que usa no dia a dia, quando está conversando com os amigos, parentes ou colegas de trabalho, terá à disposição um vocabulário mais do que suficiente para corporificar e vestir todas as suas ideias. É que nessas ocasiões mais formais, talvez você costume se expressar com palavras diferentes daquelas que usa nas situações do seu cotidiano, procurando talvez construir frases com estrutura mais sofisticada e que, por isso, sinta dificuldade para transmitir o que está pensando. Se esse não for o seu caso, parabéns, aprendeu como agir. Se, entretanto, sentiu que a mensagem se encaixou na sua situação, passe a falar dos momentos formais com a mesma naturalidade como se expressa no dia a dia e encontrará as palavras com muito mais facilidade. Dica número 37. Dê cartão vermelho às palavras vulgares. Se há um recurso eficiente para prejudicar a imagem de uma pessoa
e comprometer sua credibilidade é o uso de palavras vulgares. Alguns imaginam ingenuamente que usando palavrões e gírias estarão se projetando com uma imagem descontraída e natural. Ao contrário, quem se expressa com esse tipo de vocabulário, com o tempo tem sua imagem desgastada, deteriorada e, como consequência, corre o risco de enfraquecer e prejudicar sua credibilidade. Tome cuidado especial quando o seu relacionamento com clientes, fornecedores e outros profissionais for mais frequente, porque a tendência é ir se despoliciando e passar a usar com mais liberdade expressões vulgares. Sem que você se dê conta, no transcorrer do tempo, talvez seja visto como alguém com muita habilidade para tratar de futilidades, mas sem o respeito profissional necessário para o bom desempenho de suas atividades. Afaste o palavrão e a gíria do seu vocabulário nas situações mais formais, principalmente na atividade profissional. Não estou dizendo que não se deva nunca usar o palavrão e a gíria. Ao contrário, em ocasiões mais íntimas, com amigos e as pessoas da família, dependendo da circunstância, essas palavras podem até fazer parte da boa comunicação. É fácil imaginar, por exemplo, que não teria muita graça contar uma piada para os amigos enquanto saboreamos um chopp gelado, sem usar palavrão ou gíria, pois a história ficaria sem tempero. Agora, utilizar essas expressões de maneira indiscriminada trará o perigo permanente de prejudicar sua imagem e até mesmo a sua reputação. Não vacile. Garanta a boa qualidade da sua comunicação e se preserve dando cartão vermelho para as palavras vulgares. Dica número 38. Tenha cuidado com o vocabulário rebuscado. Especialmente em grandes concentrações, a maior parte é sempre de nível intelectual médio para baixo. Por isso, não se arrisque a sair por aí usando palavras incomuns de forma indiscriminada. Se agir assim, na maioria dos ambientes, quando já estiver no meio da exposição, algumas pessoas ainda estarão tentando entender o que você disse lá no início. Como não entende as palavras, também não consegue acompanhar o raciocínio e, como consequência, deixam de prestar atenção em sua mensagem. A comunicação oral exige o rápido entendimento da mensagem, pois o ouvinte não terá tempo de voltar e se concentrar melhor em determinados pontos que ficaram obscuros, como ocorre quando a comunicação é escrita. Assim, palavras mais raras que normalmente não são utilizadas no dia a dia podem atrapalhar a compreensão da plateia e fazer com que as pessoas fiquem desatentas. Essa é uma dedução óbvia, pois se elas têm de fazer esforço para entender as palavras, naturalmente se voltam para os próprios pensamentos e se desligam da apresentação, a não ser que o público tenha uma boa formação intelectual. Porque nesse caso, ainda que as pessoas não compreendam determinada palavra, em virtude do seu bom preparo terão condições de entender o seu significado no contexto. Mas como esse tipo de plateia é raro, o melhor é não arriscar. Lembre-se sempre de que, se os ouvintes não conseguirem entender ou acompanhar a mensagem que você transmite, a culpa será sempre sua. Provavelmente, se fizer uma boa análise, descobrirá que você não soube ou não teve o cuidado de adaptar a forma de transmitir as informações de acordo com o nível da plateia. Dica número 39. Reserve o vocabulário técnico para os iguais. Jurisprudência firmada. Direito consuetudinário. São expressões próprias do direito e muito boas para serem usadas entre os advogados. Produto interno bruto, renda per capita, por outro lado, se prestam para conversas entre administradores de empresas e economistas. Fazer uso dessas palavras diante de pessoas não familiarizadas com o direito, administração de empresas ou economia pode se constituir grave erro de comunicação. Provavelmente você desenvolva uma atividade que possua termos técnicos próprios dela.
Se você se comunicar com os profissionais que atuam na sua atividade usando esse vocabulário específico, não só estará facilitando o entendimento da mensagem, como também irá projetar uma imagem profissional positiva. Entretanto, se transmitir uma informação usando esse mesmo vocabulário diante de pessoas leigas no seu campo profissional, talvez comprometa o resultado da sua apresentação. Os termos técnicos próprios de determinadas profissões são muito úteis e eficientes quando empregados entre os iguais, isto é, entre aqueles que desenvolvem funções semelhantes. Essas expressões, todavia, quando utilizadas diante de pessoas que não dominam seu significado, podem dificultar o entendimento e criar ruídos na comunicação. Até dentro da própria empresa onde trabalha. Quando for preciso falar com profissionais de outras áreas, tome cuidado com o tipo de vocabulário que irá empregar. Em caso de dúvida, se as pessoas irão ou não entender suas palavras, não se arrisque. Traduza as expressões técnicas e fale de maneira mais simples, de tal forma que todos possam compreender e acompanhar sua mensagem. Dica número 40. O estrangeirismo na medida certa. A melhor atitude com o estrangeirismo é evitar os extremos. A globalização trouxe na sua esteira a presença cada vez mais acentuada de empresas estrangeiras e com elas o costume de usar expressões próprias de seu país de origem, principalmente em inglês. Alguns nacionalistas fervorosos se alvoroçaram em combater o uso desses estrangeirismos, alegando que eles estavam contaminando a pureza da nossa língua. Essa atitude radical, entretanto, não combina muito com o dinamismo próprio da nossa e de todas as outras línguas. Ao longo dos anos, umas e outras palavras vão se incorporando ao nosso idioma e participando naturalmente do processo de comunicação. Mais uma vez, precisamos ficar atentos às características dos ouvintes para que possamos decidir pela propriedade de usar ou não algumas expressões estrangeiras. Se diante de um grupo que se comunica com frequência em inglês, por exemplo, você se apresentar usando alguns termos nessa língua, irá se aproximar naturalmente dos ouvintes. Por outro lado, se você se apresentar diante de ouvintes que nunca se comunicam em inglês, usando muitas expressões desse idioma, poderá encontrar resistência e até receber avaliação negativa. Portanto, tudo dependerá sempre das características dos ouvintes com quem precisará se comunicar. Se fizer uso de estrangeirismos, dê preferência às expressões que não tenham correspondência perfeita em nosso idioma e sempre tome cuidado de pronunciar as palavras de forma correta. Fica ridículo alguém sair por aí usando expressões em outra língua, pronunciando incorretamente as palavras. Dica número 41. Use a expressão corporal. Cuide com atenção da sua expressão corporal em qualquer circunstância em que se apresente. Quando você se apresenta em público, seja numa pequena reunião da empresa, seja numa importante conferência, a maneira de se expressar com o corpo será sempre fundamental para que obtenha sucesso. Para que possa usar bem a expressão corporal, evite falar o tempo todo com as mãos nos bolsos, com os braços cruzados ou presos nas costas. Observe se durante a apresentação, até sem perceber, não tem o hábito de esfregar nervosamente as mãos, coçar a cabeça ou se não se apresenta com outras atitudes que possam desviar a atenção dos ouvintes. Faça gestos moderados que acompanhem de maneira harmoniosa o ritmo e a cadência da fala. Ao gesticular, de maneira geral, faça os movimentos acima da linha da cintura e mantenha o gesto até completar a informação antes de voltar à posição de apoio. Alterne a posição de descanso dos braços, deixando-os em determinados momentos na altura da linha da cintura. Em outros, posicione um deles naturalmente ao longo do corpo.
Essa alternância na posição de apoio tornará seu desempenho mais natural e espontâneo. Procure não se posicionar ora sobre uma perna, ora sobre a outra e evite mantê-las muito abertas ou juntas demais. Tome cuidado para não ficar se movimentando de um lado para o outro sem objetivos. Você pode e deve se movimentar diante do grupo, mas desde que tenha uma finalidade, como por exemplo, dar ênfase ao que está dizendo ou conquistar uma parte da plateia que começa a perder a concentração na mensagem. Dica número 42. Olhe para os ouvintes. Quando você olha para as pessoas no auditório, percebe pelas reações que elas têm se estão entendendo, concordando com seu ponto de vista ou assimilando a mensagem. Se você notar qualquer tipo de desinteresse do público, alguma discordância ou dificuldade de entendimento das informações, será possível modificar sua atitude adaptando a mensagem para conquistar a plateia. Outro objetivo da comunicação visual é valorizar a plateia, prestigiando a presença de todas as pessoas que estão presentes. Ao olhar para os ouvintes, não se apresente com aquele brilho nos olhos característico de quem está lendo um papel lá na sua mente. Também não olhe rápido demais de um lado para o outro, pois não conseguirá enxergar as pessoas, nem olhe com aquele jeito desconfiado, girando apenas os olhos sem mover a cabeça. Olhe para o público com o corpo todo, isto é, ao olhar para as pessoas que estão sentadas à esquerda, gire o tronco e a cabeça para esse lado da plateia, deixando que todos percebam que você está com os olhos voltados nessa direção. Ao olhar para as pessoas que estão sentadas à direita, proceda da mesma forma. O fato de girar o tronco e a cabeça para ver o auditório, além de permitir o retorno, sabendo como as pessoas estão reagindo à apresentação, e de prestigiar a presença dos ouvintes que percebem com essa atitude o seu contato visual, torna possível a conquista de um terceiro objetivo: quebrar a rigidez da postura, pois a flexibilidade do tronco deixará mais natural o seu posicionamento. Dica número 43. Planeje bem suas apresentações. Você só terá certeza do sucesso da sua apresentação se souber como conquistar, etapa por etapa, toda a sequência do raciocínio. Uma apresentação pode ser planejada em 4 etapas essenciais: introdução, preparação, assunto central e conclusão. A introdução é a primeira parte da apresentação. É o momento em que você deverá se dedicar a conquistar os ouvintes. Nesta etapa, seu objetivo deve ser conquistar a simpatia, a torcida, a benevolência dos ouvintes, a atenção, o interesse da plateia, a docilidade, quebrando as resistências do público. A preparação é o momento que você dedicará a facilitar o entendimento dos ouvintes. Essa é a hora de analisar até que ponto a plateia conhece as informações que você irá transmitir e orientar as pessoas com o objetivo de ajudá-las a compreender com mais facilidade o assunto que será apresentado. É nesta fase que você irá revelar qual o assunto a ser desenvolvido, qual o problema a ser solucionado e quais as partes do assunto que irá expor. O assunto central é a parte mais importante da apresentação, pois é o objetivo maior da exposição. Nesta etapa, você irá aplicar as informações que foram indicadas na preparação, desenvolvendo o assunto que foi proposto, solucionando o problema levantado e cumprindo as partes que foram prometidas. Ainda no assunto central, você apresentará os argumentos e refutará as possíveis objeções do público. A conclusão, por sua vez, é a parte da apresentação em que você fará uma recapitulação da essência da mensagem e levará os ouvintes a refletir ou agir de acordo com a proposta do tema apresentado.
Dica número 44. Não inicie contando piadas. Você chega diante da plateia, faz aquela cara de quem vai surpreender a todos com algo muito engraçado e emenda. Tem aquela do papagaio. Saiba que essa história de iniciar contando piadinhas poderá colocá-lo a um passo de prejudicar sua apresentação. Quando tiver de falar em público, aceite esse conselho. Evite iniciar contando piadas para os ouvintes. Estou usando a palavra evite porque, às vezes, excepcionalmente, esse recurso dá resultado, mas é muito arriscado. O início é o momento mais difícil da apresentação. É nesse instante que você estará preocupado com o local mais apropriado para ficar diante das pessoas, testando o volume de sua voz mais adequado para o ambiente, optando pelo recurso correto para conquistar os ouvintes. É também no início que sofrerá a maior descarga de adrenalina e que por isso naturalmente se sentirá desconfortável e inseguro. Por esses motivos, a piada é desaconselhável. Imagine você chegando à frente da plateia com essa insegurança, com esse nervosismo, contando uma piada e se saindo mal porque depois de contá-la, descobre pela reação dos ouvintes que ela não tinha graça. Talvez ficasse tão desestabilizado que nem conseguisse se recuperar e se concentrar ao longo da exposição. Mas você pode argumentar que esse não é o seu caso, pois a piada que deseja contar é um fato muito interessante, é uma piada muito boa. Talvez essa situação seja ainda pior, porque quando a piada é muito boa, em pouco tempo se torna conhecida. E por melhor que seja uma piada, já sendo conhecida, não vai arrancar risos dos ouvintes. Se desejar contar uma piada, deixe para usar esse recurso lá pelo meio da fala, quando você e os ouvintes estiverem mais à vontade. Dica número 45. Não inicie pedindo desculpas. Nem sempre pedir desculpas às pessoas é sinal de educação. Em determinadas circunstâncias, pode ser demonstração de falta de tato. Por exemplo, se você iniciar uma apresentação pedindo desculpas às pessoas porque está com um problema físico, dor de cabeça, resfriado, gripe, chamará atenção desnecessariamente para um problema que talvez nem fosse notado pelos ouvintes. Mas, ao se desculpar porque está rouco e pedir que não reparem se sua voz falhar, fará com que os ouvintes fiquem o tempo todo prestando atenção em sua voz e imaginando: agora a voz dele não vai sair. Acho que irá desafinar. Da mesma forma, não inicie pedindo desculpas por não conhecer o assunto. Primeiro, porque se não conhecesse, não deveria estar ali falando. Depois, talvez consiga desenvolver o tema que domina e que de alguma maneira esteja associado àquele que precisa tratar e até agradar os ouvintes. Mas se já informou que a matéria não é do seu domínio, dificilmente conseguirá fazer com que as pessoas se interessem pelas informações que irá transmitir. Como brincadeira, poderia dizer também que é desnecessário contar, pois as pessoas percebem logo que você não é do ramo. Atenção! Não estou dizendo que não deva pedir desculpas nunca. Estou me referindo ao pedido de desculpas por problemas físicos e pela falta de conhecimento sobre o assunto no início da apresentação. Por exemplo, se você chegar atrasado a uma reunião ou palestra que irá proferir, as pessoas esperam que se desculpe por essa falta. Dica número 46. Conquiste a atenção dos ouvintes. Se os ouvintes não prestarem atenção em suas palavras, sua apresentação será um fracasso. Por isso, empenhe-se em despertar o interesse do público logo no início. Use uma frase que provoque impacto. Quando você perceber que os ouvintes estão com a cabeça na lua, alheios, apáticos, pouco envolvidos com o ambiente ou com o tema da exposição,
cutuque-os com uma frase que provoque impacto. Lance mão de um fato bem-humorado. Ligue as antenas e fique bem atento para aproveitar uma informação que nasça no contexto da mensagem ou no próprio ambiente onde fará sua apresentação. Exagere na maneira de transmiti-la e transforme-a num fato bem-humorado. Conte uma história interessante. De maneira geral, as pessoas gostam de ouvir uma boa história. A tática é simples e muito eficiente. Comece contando uma boa história. As pessoas ficarão interessadas na narrativa. Em seguida, você faz a ligação com o assunto que deseja apresentar e já terá os ouvintes atentos acompanhando sua exposição. Levante uma reflexão. Instigue os ouvintes com uma reflexão. De preferência, essa reflexão deverá ter algum tipo de ligação direta ou indireta com o conteúdo da apresentação. Mostre os benefícios da plateia. Não tenha ilusões. Os ouvintes são interesseiros e só se motivarão a acompanhar de forma atenta a apresentação quando sentirem que obterão algum tipo de vantagem. Se as pessoas pressentirem que terão algum tipo de lucro, segurança, prestígio social, crescimento profissional ou que poderão ratificar seus princípios filosóficos, ficarão atentas e interessadas na mensagem. Por isso, mostre logo no início os benefícios que os ouvintes terão. Dica número 47. Saia da mesmice. Se os ouvintes vibrarem com a sua palestra e agirem de acordo com as propostas da mensagem que você transmitiu, sabem de que é um mérito seu. Pode comemorar. Por outro lado, se demonstrarem apatia e desinteresse diante da sua apresentação, sabem de quem a culpa? É sua. Pode ajoelhar no milho. Pois é, cada vez mais precisamos nos conscientizar de que não existe plateia desinteressada, mas sim palestrante desinteressante. E não adianta querer culpar os ouvintes, pois se você, com o domínio da palavra, é que poderia fazer com ela o que bem entendesse, se não o fez ou adotou uma conduta inadequada, só há um culpado nessa história. Por isso, saia da mesmice e torne sua apresentação mais interessante. Surpreenda a plateia com uma informação inusitada. Mostre um caminho muito distinto daquele que supunham que você iria seguir. E tome essa atitude logo nos momentos iniciais, que é o instante mais apropriado para conquistar o interesse das pessoas. Se você pretendia iniciar dizendo que a reunião iria tratar das metas de vendas para o próximo semestre, mude a rota e surpreenda os ouvintes dizendo, por exemplo, desta vez achamos o caminho para arrasar os nossos concorrentes. Ou, a partir dos números que vamos analisar, já não vejo ninguém na nossa frente. Ou ainda, os concorrentes já podem preparar os binóculos, pois é assim que vão nos enxergar daqui para frente. Bem, você saberá como encontrar uma maneira diferente de cutucar seus interlocutores e deixá-los interessados na mensagem. Ponha a cabeça para funcionar, saia da mesmice, seja diferente e conquiste a atenção e o interesse das pessoas.